já está no segundo mandato, indo para o terceiro mandato, né? Sim, uma mulher casada, 30 anos praticamente, mãe de 2 filhos, com neto, e que tem a sua missão assim abençoada aí na Câmara Municipal de Salvador, não só no seu papel, né, nesses papéis principais, que é legislar, que é fiscalizar, que é dar uma assessoria ao seu prefeito, a senhora faz o papel do povo, porque eu não posso estar lá vendo o que é que o prefeito está fazendo. Mas a senhora, quando entra lá, você senta naquela cadeira, a senhora é uma representante do povo que te elegeu lá, para fiscalizar, para realmente ajudar o prefeito a aprovar projetos que realmente sejam beneficentes para a cidade, enfim. Mas mesmo diante disso, a senhora tem tido discernimento, a senhora tem tido motivação, orientação, e eu creio, pelo fato, como a senhora disse, de ser uma pessoa cristã, de trabalhar nesses projetos, como a senhora disse aí, que é em prol da mulher, em prol a senhora mesmo, através a senhora criou, né, uma lei, né, um projeto que se tornou lei, que é o Dia Municipal, né, da conscientização do anti-aborto. Eu queria tocar nesse assunto, que a senhora falasse, porque até então, agora, recentemente, o Brasil, com alguns países, assinaram, né, decreto também sendo contra o aborto. Qual a inspiração que a senhora teve, né, para a senhora fazer essa lei, este projeto, e formar lei municipal, né, da conscientização do anti-aborto, vereadora? Bom, primeiro, essa lei ela é um dia municipal de conscientização para que nos postos de saúde, nos hospitais, nas escolas, possam estar se falando os danos causados por um aborto provocado, no caso, dano físico e psicológico, porque para o bebê a gente já sabe que é a morte. Então, os danos físicos são vários. Vai de perfuração em útero, às vezes ficar até sem poder mais ter filhos. E danos psicológicos também são muitos. Depressão, síndrome do pânico e vários outros danos. E são danos que existem. Infelizmente, feministas, ativistas que são a favor de aborto, diz que não existe, mas existe sim. Porque a gente tem relato de pessoas que vêm quando eu fiz o projeto e me falaram que tem problemas psicológicos, acordam. Uma vez eu estava fazendo um programa de rádio falando desse projeto, uma pessoa ligou e disse que às vezes acorda de madrugada sonhando com o feto saindo aos pedaços. Então, vive momentos de terror, fica sempre com aquela imagem na mente. Então, para que as pessoas tenham consciência que não é somente abortar, né, fazer do aborto um anticoncepcional, tem vários danos físicos e psicológicos. Então, com a conscientização, vem a prevenção. Para não abortar, fazer o quê? Né? Se conscientizar do uso de preservativos, de métodos contraceptivos que evitam uma gravidez indesejada. Então, o último caso seria abortar. Também passar para as pessoas o dano para a criança, né? Tem a morte do bebê que não pediu para nascer. E, geralmente, quem é a favor do aborto, elas falam que o meu corpo, minha vida, como se o feto fosse um prolongamento do corpo da mãe, que não é verdade. Tanto não é porque nós temos digitais diferentes, órgãos diferentes. Então, como é um prolongamento, sangue, a mãe tem um tipo de sangue e o feto tem outro tipo de sangue, o bebê, quando nasce, é outro tipo de sangue. Então, não tem como ser prolongamento do corpo.
Então, para que a gente evite o aborto, que saibam por que é ruim um aborto, eu fiz essa lei para trazer conscientização contra o aborto. E aí, o vereador, que uma coisa que eu parei, eu estava analisando e vendo o seu discernimento na criação dessa lei. Porque algumas pessoas pensam que o povo cristão é fanático. A senhora poderia ter tentado criar uma lei, né, proibindo o aborto. Proibindo o aborto. Iria ter questionamento, contenda, confusão. Mas Deus, a senhora teve uma inspiração divina de fazer o dia da conscientização, né, do anti-aborto. Quer dizer, para que as pessoas venham se conscientizar de que, como a senhora falou, que há consequências. Há estudos realmente que levam pessoas para problemas psicológicos, né? Até mesmo se lançar em vício do alcoolismo, depois que ela termina a abortar, como a senhora falou, ela tira uma vida de dentro dela. Como a senhora falou, a moça disse que sonhava vendo o pedaço daquele bebê, daquela vida saindo de dentro dela, sendo despedaçada. E quando a senhora diz, quando a pessoa ela é conscientizada das consequências, ela vai parar 2 vezes. Né? E ela vai saber que não é simplesmente, como a senhora falou, tirou algo de dentro dela. Aquilo que ela tirou vai cicatrizar a vida dela para o resto da vida dela. E muitas das vezes, vereadora, há estudo que muitas mulheres, após o aborto, entram na fase até de suicídio, né? Pela depressão que vem. Né? E esse trabalho, como a senhora disse, há um trabalho que há no dia municipal, há um trabalho de conscientização nas escolas, nos postos, né, de saúde, justamente para conscientizar essas mulheres que elas não devem fazer isso. Porque, afinal de contas, está matando uma vida, né, vereador, que não pediu, como a senhora disse, não pediu para nascer. Não pediu para nascer, né? Então, eu fui muito perseguida por causa desse projeto, porque as feministas, né, que são defensoras do aborto, na verdade, hoje o feminismo não é o feminismo original. Eu costumo dizer que eu sou feminista, mas o feminismo original, não o feminismo de hoje, porque o feminismo original ele queria igualar a mulher ao homem, mesmos direitos. Porque há muitos anos atrás, quando o feminismo se originou, a mulher não tinha direito nem mesmo à herança. O marido morria, ela ficava sem nenhum bem. Imagina, não tinha direito a nada, não tinha direito a estudar, não tinha direito a ir para uma faculdade, ter uma profissão. Então, o feminismo original queria igualar direitos, que as mulheres tivessem direito. Se o marido morrer, ela ter direito à casa onde ela mora, ter herança. Também ela poder estudar, ter conhecimento, mas não. Hoje o feminismo é não mais igualdade, sim superioridade dos homens. Elas odeiam os homens, elas não respeitam as mulheres que querem ser dona de casa, que querem cuidar de filhos, entendeu? Então elas não respeitam. E há uma tendência também a homossexualismo. Infelizmente, a maioria, por odiar tantos homens, elas são homossexuais. Então, tudo isso, quando elas, lá na Câmara, já tinham pessoas que eram contra o aborto, mas eram homens. A primeira mulher lá na Câmara, aqui em Salvador, que fez um projeto contra o aborto, foi eu. Então, elas não aceitavam que os homens falassem de aborto, porque elas dizem que eles não são mulheres, não podem falar. Então, quando eu vim como mulher contra o aborto, elas não aceitaram, e eu fui muito perseguida, a ponto de me xingarem, me chamarem de machista e tudo mais. Mas eu defendo o que eu acredito,
E não vou me dobrar a questões feministas. As feministas, infelizmente, são pessoas que nem sabem o que defendem. Se você for conversar com uma pessoa dessa, ela não sabe nem o que elas defendem e por que defendem. Eu defendo o feminismo, esse feminismo original, que iguala os homens às mulheres. Sim, as mulheres têm todo o direito de ser iguais aos homens em tudo. Né? A mulher, ela pensa, ela tem inteligência, ela tem habilidade, tanto quanto o homem tem. Agora, não vou nem exaltar o homem, nem exaltar a mulher. Certo. Então, diante disso tudo, vereadora, nós elaboramos 3 perguntas. Para a senhora, diante dessa situação, o que a senhora passa para a nossa sociedade? Qual a importância que a senhora vê na Câmara Municipal de a gente ter um representante, um vereador, uma vereadora cristã na Câmara Municipal, no caso da senhora em Salvador, aqui em Santa Mara, aqui em qualquer município? Qual a importância que a senhora vê de se ter um representante cristão na Câmara Municipal? Bom, a importância é muito grande, porque nós, como cristãos, defendemos princípios cristãos. Então, somos a favor da família, por acreditar que a família é o centro da sociedade, é de onde uma sociedade começa, né, através da família. Então, defendemos a família tradicional, defendemos também a vida contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, porque querem que nossas crianças sejam sexualizadas, que confundir as crianças, porque a ideologia de gênero não é ser contra o homossexual. As pessoas não sabem o que é ideologia de gênero. Ideologia de gênero é ser contra que queiram que nossas crianças não sejam nem homem nem mulher. Eles querem que a criança vá descobrir se ela é homem ou se ela é mulher, como? Namorando com homem, namorando com mulher, para ver se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Ou seja, criança tem que estudar matemática, português, história, brincar, e não pensar em sexo, não pensar em nada desse tipo. Então, a ideologia de gênero, ela traz para a criança de 5, 6 anos essas coisas. Então, nós, como cristãos, somos contra também. Também defendemos a igreja, porque vem leis para fechar as igrejas, leis que vão de encontro ao que a gente acredita, ao que a gente pensa, as coisas de Deus. Também coisas como aquele Quer Museu, né, do Santander, que trouxe Jesus com unhas pintadas. Eu fiz uma moção de repúdio, fui contra aquele movimento. Querem fazer arte usando também Deus, Jesus, como fizeram um seriado de Natal ano passado, né? É o Porta dos Fundos. Então, nós batemos de encontro contra esse seriado, que trazia Jesus como homossexual, trazia Deus tendo um relacionamento com Maria, coisas que diz respeito à nossa fé cristã. Então, lá nós estamos defendendo a sociedade de uma maneira geral, né? Todos os soteropolitanos, mas claro que nós defendemos os cristãos, o que nós acreditamos e defendemos. Temos que defender, porque nós fomos eleitos para isso, para defender o que a gente acredita. Lógico. Então, vereadora, a sua bandeira, o seu papel principal lá é justamente a bandeira da vida, a bandeira da família cristã. Esse é o papel que a senhora tem como vereadora, né, que fazer o seu papel de vereadora e o seu papel de representar a família cristã na Câmara Municipal de Salvador. Eu vi até um vídeo, vereadora, de uma colega da senhora, até no encerramento de uma sessão, ela tentando dizer que Jesus era gay, tentando falar que Jesus era gay, tal, e o que estava lá
dirigindo a sessão, não aceitando aquilo, mas eu vi a forma meio irônica, realmente, lá na Câmara, expressando como se dissesse que Jesus era gay, querendo fazer isso, entrar na mente das pessoas, essa falta de respeito ao Senhor da vida, que é o Senhor Jesus. Pois é, na verdade, ali foi uma moção de repúdio que eu fiz contra aquele seriado Porta dos Fundos, que fala que Jesus é gay e botam os apóstolos como embriagados. Tem várias coisas que são desrespeitosas mesmo com nossa fé. Então, quando eu acabei de falar sobre a moção, eu comentei que ela foi contra a moção. Ela votou contra, juntamente com alguns vereadores da oposição, né? Só que ela aí veio se justificar daquela maneira, dizendo por que ele não poderia. Eu não gosto nem de repetir o que ela fala, que é horrível. Mas ela chegou a comentar isso, porque Jesus não poderia ser gay. Então, passou dos limites, na verdade, porque vários vereadores foram para cima dela, contra, todo mundo achando aquele absurdo. Mas não só ela, mas 2 vereadores também falaram a mesma coisa que ela. Então, assim, eu sinto, eu costumo falar muito, pastor, que lá na Câmara eu não sou perseguida por ser mulher. Muitas mulheres falam, porque eu sou perseguida por ser mulher, que os homens não aceitam a mulher no poder como vereadora. Eu, sinceramente, ganhei eleição sem nenhum privilégio como mulher, ganhei eleição na igualdade, lutando igualmente com homens e com mulheres, e nunca sofri nenhum preconceito de homens lá dentro. O que eu sofro é preconceito por ser cristã, por ser evangélica. Aí sim, muito preconceito. Inclusive, quando tem algum projeto que fala de Bíblia, que fala de algum projeto que beneficie a igreja, eles falam logo, acham que é meu e diz logo à esquerda, né? A oposição, não vamos votar aqui. É da vereadora Cátia. E às vezes nem é meu o projeto. Então, isso é uma perseguição, não deixa de ser. Porque, é da vereadora Cátia, não vota. Porque sabe que eu defendo os princípios cristãos. Então, eu sinto realmente lá dentro uma perseguição religiosa. Eles falam tanto em intolerância religiosa, mas só da boca para fora. Porque, na prática, eles fazem essa intolerância. Quando sabem que alguma coisa vem para cima mesmo e não vota nada se não tirar esse projeto e coisas desse tipo. Então, eu costumo falar, não sinto nenhum preconceito por ser mulher, mas por ser evangélica. Certo. Vereadora, para a senhora, eu queria saber assim, qual a importância da sua, para a senhora ver a sua importância da sua estar na sua vereança aí na Câmara Municipal de Salvador, né, em favor da família. Para a senhora, qual é a importância que ela deve permanecer na Câmara Municipal aí de Salvador, mais esta eleição aí em prol? O que é que a senhora entende? Qual é a importância da senhora permanecer na Câmara Municipal de Salvador? Bom, eu trabalho para toda Salvador. Eu não sou vereadora de evangélicos. Eu faço projetos para toda Salvador. Projetos de creche. Agora mesmo, recente, fiz um projeto para creches noturnas, para pais que trabalham durante a noite, a madrugada, e não têm onde deixar os filhos. Fiz um projeto beneficiando esses pais, né? Visam ajudar, porque às vezes não tem com quem deixar os filhos. E não tem condições, às vezes, de pagar uma pessoa para cuidar. Faço projetos voltados para a mulher. Fiz um projeto que eu gosto muito desse projeto, é um projeto muito importante. É Banco de Empregos para Vítimas de Violência Doméstica.
Porque a maioria das mulheres que estão sofrendo violência doméstica, elas, às vezes, não trabalham. Muitos maridos não deixam as mulheres trabalhar. E aí eles abusam, né? Maltratam. Então, essas mulheres sofrendo violência doméstica e dependendo do agressor, os filhos dependendo também, elas não têm como se libertar desse agressor. Então, visando que ela tenha uma vida econômica independente, eu fiz esse projeto que é Banco de Empregos para Vítimas de Violência, e lá no SIM, o prefeito ele disponibiliza algumas vagas para mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Então, elas têm que mostrar o boletim de ocorrência e o laudo, né, do exame. Mostrando esses 2 documentos, elas entram num cadastro para trabalhar. Então, com essa independência financeira do agressor, é muito mais fácil uma mulher ela conseguir se separar e denunciar o agressor também. Então, faço vários projetos que beneficiam as mulheres, como Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, em defesa da preservação e integridade da mulher. Então, são projetos, como eu sou a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, nós, como defensoras dos direitos das mulheres, nós, vereadoras, né, fazemos projetos que beneficiam, visam estar cuidando das mulheres, como esse meu de Dia Municipal. Então, de uma maneira geral, eu faço vários projetos que beneficiam a Salvador como inteiro, mas tenho projetos também voltados à família, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, como a família, que eu já comentei aqui, princípios cristãos, de uma maneira geral. Amém. Então, eu creio, vereadora, que esse papel da senhora tem sido feito, tem sido desempenhado com muita determinação, com muita evidência, né? E vamos esperar, em nome do Senhor, que a senhora possa, em nome de Jesus, estar completando mais um mandato aí para estar representando a família cristã, né? Porque nós temos que falar. Nós temos que falar em favor da família cristã, porque a origem foi o que Deus deixou, né? Nós não podemos aceitar, concordar com essa coisa de que homem vai casar com homem, mulher casar com mulher. Uma família dessa não é uma família instituída por Deus. E nós louvamos a Deus por ter uma pessoa como a senhora no setor público representando a família cristã. Nós não estamos lá. Se a senhora não estivesse lá, muitos projetos, muitas coisas poderiam, a senhora e outra equipe, como tem a bancada evangélica, poderiam estar acontecendo e trazendo danos à família cristã. Então, é isso que a gente espera, que é a família cristã que vai estar assistindo esta live da senhora possa ter um conhecimento maior da vereadora Kátia Rodrigues e que possa abrir o seu entendimento para dar o apoio para a senhora, para que essa eleição seja mais um ano de vitória para a família cristã na Câmara Municipal de Salvador, ali para a glória de Deus. Inclusive, pastor, teve um projeto que entrou em votação no final do ano, que era igualdade racial e intolerância religiosa. Tem um nome bem bonito, né? Igualdade racial. Como é que você é contra um projeto que fala de igualdade racial e contra intolerância religiosa? Só que dentro desse projeto tinham vários artigos que vinham de encontro à igreja e contra a nossa fé. Na verdade, era mascarado de igualdade racial. Porque essa igualdade era apenas para... Eu fui totalmente, sempre contra esse projeto. Dei várias
entrevista em rádio, falei no plenário que não era a favor desse projeto. Por quê? Porque essa igualdade racial, que trazia alguns benefícios para negros, deveria ser para negros de uma maneira geral, mas só trazia benefícios para negros de matriz africana, ou seja, negros do candomblé. Eu sei. Então, negros evangélicos, negros católicos, negros espíritas não entram nessa lei, não têm direito. Tinha várias coisas absurdas. Por exemplo, se um homossexual se sentir discriminado e tiver num local como um restaurante, como um hotel, e ele se sentir discriminado e alguém chamar a atenção dele, é multa de 5 a 100 mil reais. Eu achei um absurdo isso. Pegar os comerciantes, os donos de hotéis e ficar reféns de um grupo. Com base em quê? Qual é o critério que vai ser usado para dizer se ele sofreu, de fato, discriminação ou não? Não tem critério nenhum. A lei é totalmente mal feita. Então, nesse artigo que fala que alguém que se sinta discriminado, estavam incluídas as igrejas. Então, a primeira coisa que eu mesma disse logo, eu sempre fui contra o projeto inteiro. Mas como a maioria lá resolveu votar no projeto, então vamos tirar pelo menos as igrejas. Então, nós conseguimos tirar as igrejas, porque senão hoje as igrejas estariam fazendo parte desse artigo. Se chegasse alguém dentro da igreja, e eu sei que, infelizmente, pessoas acham que a igreja tem dinheiro, e com certeza iam armar uma situação para extorquir dinheiro da igreja, né? Imagina, o senhor pastor está lá pregando, 2 homossexuais na frente, porque eu acho um absurdo, nem homem, nem hétero, nem homo. Que lugar de estar na igreja para se beijar, para namorar, não é lugar, né? A igreja é para buscar Deus, ouvir a palavra. Se uma pessoa vai se beijar na igreja, como fizeram num culto com o Marcos Feliciano, duas mulheres começaram a se beijar, é para provocar, é muito claro isso. Como é que está no culto, 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, se não é local adequado para isso? Então, não tem lógica. Então, nós tiramos a igreja, porque senão a igreja hoje estaria incluída. Imagina, o senhor está lá fazendo culto, e aí 2 pessoas se beijando no culto, o senhor ia achar ruim, claro, porque ia estar atrapalhando o culto, e aí o senhor podia pagar até 100 mil reais como multa, né? Eu sei. Então, graças a Deus, por nós termos evangélicos lá, nós conseguimos tirar as igrejas. Eu, na verdade, fui contra o projeto inteiro. Eu acho também um absurdo os hotéis, os estabelecimentos comerciais estarem incluídos nessa lei, porque não tem critério nenhum. Essa lei é totalmente mal feita. Mas os vereadores resolveram aprovar. O único que foi contra esse projeto fui eu e um outro vereador, o vereador Ricardo. Só nós 2 fomos contra. O resto, tudo votou a favor do projeto. Então, por essas coisas, né, como eu falei nesse instante, tirar as igrejas das vias principais é para tirar as igrejas, a visibilidade das igrejas, para dificultar o acesso também, porque é difícil achar um ponto comercial no meio das ruas. Geralmente, os pontos comerciais maiores, estão nas vias principais. Então, são projetos que parecem inofensivos, mas, no final, não são. E a gente está lá para isso,
para estar olhando, para estar lutando, para estar brigando e defendendo. Amém. Vereadora, eu queria que a senhora deixasse, como disse para a senhora, as suas considerações finais, porque nós estamos chegando ao momento, né, de encerramento, né, dessa live, para que também não fique cansativa as pessoas também, mas que a senhora deixasse, né, as suas considerações, a importância, levasse a sua mensagem para o seu eleitorado aí na cidade de Salvador, a respeito da sua posição aí no dia 15, né, de novembro, que a senhora fique à vontade aí, em nome do Senhor Jesus. Pronto, eu agradeço a todos, a participação de todos aqui presentes. E para continuar defendendo a família, continuar defendendo a vida, os princípios cristãos, a favor das criancinhas, para que a pureza das crianças, né, sejam mantidas, contra a pedofilia. Então, para que eu continue com esse trabalho, eu peço o seu voto 25010, para que eu continue lá na Câmara defendendo os princípios cristãos. Eu agradeço a participação de todos, agradeço também, pastor, por ter me convidado para essa live, e é isso. Estou lá na Câmara, quem quiser me seguir e ver os meus projetos, o meu trabalho, o meu Instagram é Kátia Rodrigues Oficial. Tem lá todos os meus projetos, tudo que eu defendo, o meu dia a dia. E é isso, eu estou aqui em defesa da família, dos princípios cristãos, como eu já falei, defendendo com garra, pois o que eu acredito, eu defendo com unhas e dentes. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos. Amém. Então, fica aí o convite, fica aí também a apresentação da nossa vereadora. Eu quero falar como pastor, como também orientador a respeito da família cristã, que o povo de Deus venha abrir o seu coração, venha compreender, porque, afinal de contas, a nossa vereadora já está no segundo mandato. Ninguém está em segundo mandato se não tem um bom trabalho, se não tem um bom nome, se não tem um bom caráter. E que a família baiana, que o povo de Salvador possa refletir, analisar, ao conhecer aí o papel dessa mulher de Deus que está nessa Câmara, batalhando não só para fiscalizar, né, o trabalho do prefeito, para orientar, para, enfim, legislar em favor do povo, mas também em favor da família. Que Deus possa abençoar a senhora, que Deus possa abençoar a sua família, e que no dia 15 de novembro, vereadora, seja o seu grande dia de vitória, 25010 na cabeça aí, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agradeço. Amém. Paz. Até mais, paz. Paz. Quero falar para os irmãos que assistiram a primeira vez, se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus. Deus abençoe o vereador, Deus abençoe o nosso pastor Luciano e toda a família. Amém. Obrigado.